trabalho sobre transtornos mentais. E o que são transtornos mentais? Bom, são definidos como uma alteração de tipo intelectual, emocional ou comportamental que pode dificultar a interação da pessoa no meio em que cresce e se desenvolve. Na psiquiatria e na psicologia, os termos transtornos, perturbações, disfunções ou distúrbios psíquicos são preferíveis em relação ao termo doença, pois poucos quadros clínicos mentais apresentam todas as características de uma doença no sentido tradicional. O conceito de transtorno, ao contrário, implica um comportamento diferente, desviante, anormal. Estudos recentes estimam que entre 32% e 65% dos adultos sofreram em algum momento da vida de um transtorno mental. Porém, dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirmam que em 1 cada 5 adolescentes enfrenta condições de saúde mental. A organização estima que metade de todos os transtornos mentais começa aos 14 anos. Ainda segundo a OMS, existem duas grandes categorias dos transtornos que estão presentes na vida das crianças e dos adolescentes: transtornos do desenvolvimento psicológico e transtornos de comportamento e emocionais. Existem diversos tipos de transtornos mentais, que são classificados em tipos, e alguns dos mais comuns incluem aqueles relacionados à ansiedade, depressão, alimentação, personalidade ou movimentos, por exemplo. Não existe uma causa definida para esse tipo de distúrbio. Os avanços científicos, porém, já permitem estabelecer uma relação entre fatores genéticos e a incidência desses casos. Já os transtornos mentais em crianças e adolescentes são causados por alguns fatores determinantes, que podem ser genéticos, biológicos ou até psicossociais. Eles são divididos em alguns grupos, como fatores genéticos, que estão relacionados ao histórico familiar, fatores psicossociais relacionados a casos de disfunções na vida familiar, no ambiente escolar e entre outros, e situações de estresse. Tem fatores biológicos relacionados a situações de anormalidade do sistema nervoso central e fatores ambientais relacionados a problemas enfrentados na comunidade e possíveis abusos. Além disso, devido às condições de vida, discriminação, falta de acesso a serviços ou apoio de qualidade, algumas crianças e adolescentes possuem maior risco de desenvolverem esses problemas. A ansiedade é um transtorno mental que afeta pessoas de todas as idades, sendo assim um distúrbio psiquiátrico em que há excesso de apreensão e expectativa de alguém em relação a diversos acontecimentos, que costuma perdurar por mais de 6 meses e se repetir de forma episódica. Além do medo e da preocupação, há também relatos de sintomas físicos. Hoje no Brasil, de acordo com informações da Organização Mundial da Saúde, há mais de 18 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade. A ansiedade se caracteriza por apreensão, medo e desconforto diante de situações corriqueiras, de forma que seja desproporcional ao estímulo recebido. Pode causar sintomas físicos como palpitações e dor no peito. O diagnóstico vem da avaliação de um médico com base em critérios específicos. E o tratamento é através de terapias, médicos, grupos de apoio e medicamentos como benzodiazepínicos para tratar a ansiedade aguda e antidepressivos. A depressão é um outro transtorno bem comum e frequente. Em todo o mundo, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse transtorno, por isso também é chamada de mal do século. É causada por uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos, porém o uso de drogas e álcool podem contribuir na piora da depressão. Um episódio depressivo pode ser categorizado como leve, moderado ou grave, a depender da intensidade dos sintomas. Um indivíduo com um episódio depressivo leve terá alguma dificuldade em continuar um trabalho simples e atividades sociais, mas sem grande prejuízo ao funcionamento global. Durante um episódio depressivo grave, é improvável que a pessoa afetada possa continuar com atividades sociais, de trabalho ou domésticas. Temos o transtorno depressivo recorrente. Esse distúrbio envolve repetidos episódios depressivos. Durante esses episódios, a pessoa experimenta um humor deprimido, perda de interesse e prazer e energia reduzida, levando a uma diminuição das atividades em geral por pelo menos 2 semanas. E transtorno afetivo bipolar. Esse tipo de depressão consiste tipicamente na alternância entre episódios de mania e de depressão, separados por períodos de humor normal. Pensamentos de morte são um dos sintomas mais graves de depressão.
Muitas pessoas deprimidas querem morrer ou sentem que, por valerem pouco, merecem morrer. Aproximadamente 15% das pessoas deprimidas não tratadas terminam a sua vida se suicidando. Existem tratamentos eficazes para a depressão moderada e grave. Profissionais de saúde podem oferecer tratamentos psicológicos, como ativação comportamental, terapia cognitiva comportamental e psicoterapia interpessoal ou medicamentos antidepressivos. E temos o último, mais comum transtorno, que é o bipolar, também conhecido como doença maníaco-depressiva. É um transtorno cerebral que causa mudanças incomuns no humor, na energia, nos níveis de atividade e na capacidade de realizar as tarefas do dia a dia. Sua característica mais marcante é a alternância, às vezes súbita, de episódios de depressão com os de euforia, mania e hipomania, e de períodos assintomáticos entre eles. As crises podem variar de intensidade, leve, moderada e grave, frequência e duração. O transtorno bipolar não tem cura, mas pode ser controlado. O tratamento inclui o uso de medicamentos, psicoterapia e mudanças no estilo de vida, tais como o fim do consumo de substâncias psicoativas, cafeína, anfetaminas, álcool e cocaína, por exemplo. Os sistemas de saúde ainda não responderam adequadamente à carga dos transtornos mentais. Como consequência, a distância entre a necessidade de tratamento e sua oferta é ampla em todo o mundo. Em países de baixa e média renda, entre 76% e 85% das pessoas com transtornos mentais não recebem tratamento. Em países de alta renda, entre 35% e 50% das pessoas com transtornos mentais estão na mesma situação. É evidente que quanto mais cedo os transtornos mentais forem diagnosticados, melhor será o prognóstico. Entretanto, a dificuldade em afirmar de forma certeira quais indivíduos desenvolverão os distúrbios atrapalha bastante a iniciativa. Para evitar que os transtornos mentais se tornem caso de tratamento intensivo ou de medicação, verifique seu histórico genético, cuidado com agressões tanto físicas quanto psicológicas, fazer exames neurológicos e avaliação psicológica regularmente, ter o sono regulado, meditar e praticar atividades físicas. Devemos lembrar que os transtornos mentais são tratáveis, mas cada paciente responde de uma forma. Esse tipo de medicina trata de cada pessoa individualmente, por isso prevenir é sempre importante. A psicologia é uma das soluções para tais problemas. É por isso que, se percebeu que está sofrendo com algum tipo de transtorno mental, agende uma consulta ou fale com alguém que confie.